Bem-vindo ao canal Curiosidade Sem Fim. 77, episódio 8, Atenágoras de Atenas, o filósofo que defendeu o cristianismo com a lógica dos imortais. A figura de Atenágoras de Atenas é uma joia rara dentro da história da apologética cristã. Ele é considerado um dos apologistas mais elegantes, eruditos e intelectualmente refinados de toda a patrística. Não sabemos muito sobre sua vida pessoal, mas o que sabemos de suas obras revela a mente de um gigante. Um homem capaz de conversar naturalmente com Platão e Aristóteles e, ao mesmo tempo, defender Cristo diante do próprio imperador com argumentos de uma lucidez impressionante. Atenágoras viveu no século II da nossa era, provavelmente entre os anos 130 e 180. Ele nasceu em Atenas, o coração filosófico do mundo antigo, lar dos maiores pensadores da história. Seu ambiente cultural era o da filosofia clássica, das escolas céticas, estoicas, peripatéticas e neoplatônicas. E é exatamente neste ambiente que sua formação intelectual se desenvolve. Seus escritos revelam profundo domínio da literatura grega, dos mitos antigos, da metafísica, da ética e da lógica. Atenágoras não é um homem comum. Ele é um filósofo no sentido mais clássico do termo. O detalhe mais intrigante é que não sabemos como Atenágoras se converteu ao cristianismo. Mas ao ler suas obras, percebemos que sua conversão não foi fruto de emoção, mas de razão. Ele não abandona a filosofia, ele a eleva. Ele encontra no cristianismo não apenas uma religião, mas a perfeição da verdade que os filósofos buscavam há séculos. Seu pensamento é tão refinado que muitos estudiosos o comparam aos mais brilhantes intelectuais gregos. A obra mais importante de Atenágoras é sua Súplica pelos Cristãos, escrita por volta do ano 177 e dirigida diretamente ao imperador Marco Aurélio e seu filho Cômodo. Este texto é uma das maiores peças de defesa intelectual do cristianismo em toda a história. Atenágoras escreve com ousadia e delicadeza, pedindo ao imperador que trate os cristãos com justiça e que não os condene com base em boatos ou preconceitos, mas com base na razão. Ele refuta 3 acusações gravíssimas que os cristãos enfrentavam na época: ateísmo, imoralidade e canibalismo. Os romanos acreditavam que os cristãos eram ateus porque não adoravam os deuses do panteão. A resposta de Atenágoras é brilhante. Ele afirma que os cristãos não são ateus, mas os únicos verdadeiros monoteístas do império, e fundamenta essa afirmação com argumentos filosóficos que partem da metafísica grega para provar que só pode existir um único Deus, eterno, imutável, incorpóreo e perfeitamente bom. Quanto à acusação de imoralidade, Atenágoras responde com dados morais concretos. Ele descreve a vida cristã marcada pela castidade, pela ética, pela justiça e pela generosidade. Mostra que os cristãos não participam de orgias, não promovem violência, não abusam de ninguém e não matam seus filhos, ao contrário de algumas práticas romanas da época. Ele apresenta o cristianismo como o ápice da moralidade racional. E então, sobre a acusação mais escandalosa, a de canibalismo, derivada de uma interpretação maliciosa da Eucaristia, Atenágoras esclarece com calma e firmeza que os cristãos não sacrificam crianças, não bebem sangue e não praticam rituais obscuros. Ele explica que a linguagem simbólica da ceia do Senhor foi distorcida pelos inimigos da fé. O ponto mais impressionante da súplica está na apresentação da doutrina cristã sobre Deus. Atenágoras oferece uma das primeiras formulações claras e filosóficas da doutrina da Trindade. Ele afirma que os cristãos creem em um só Deus, mas também reconhecem o Verbo, que é sua mente eterna, e o Espírito, que procede do próprio Deus. Atenágoras não usa a linguagem teológica dos séculos posteriores, mas sua formulação é tão profunda que muitos o consideram
um precursor dos grandes debates trinitários do século IV. Sua segunda obra conhecida é sobre a ressurreição dos mortos, uma peça teológica e filosófica escrita com o objetivo de provar que a ressurreição não é irracional, mas perfeitamente coerente com a natureza humana e com o poder divino. Neste texto, Atenágoras demonstra seu domínio da antropologia grega, argumentando que o ser humano é uma união inseparável de corpo e alma. Portanto, a ressurreição é necessária para restaurar a integridade do ser humano. Ele mostra ainda que a ressurreição é um ato de justiça divina, porque sem ela não haveria retribuição completa para o bem e o mal. Os argumentos de Atenágoras são tão elegantes, tão claros e tão bem construídos que sua obra se tornou uma referência permanente para a apologética cristã. Ele não escreve como um polemista agressivo, mas como um filósofo que dialoga. Ele não ataca os romanos, mas os convida a refletir. Ele não insulta a filosofia antiga, mas a aperfeiçoa com o cristianismo. O mais impressionante é que Atenágoras se dirige a Marco Aurélio, um dos imperadores mais cultos da história. Ele o trata não como inimigo, mas como rei filósofo, alguém capaz de ouvir argumentos racionais. Essa postura mostra a coragem e a confiança de Atenágoras. Ele acredita que a verdade pode convencer até o mais poderoso dos homens. Sobre sua morte, não temos registros concretos. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha morrido pacificamente. Outros sugerem que pode ter sido vítima das perseguições contra os cristãos. Mas a ausência de detalhes não diminui a grandeza de sua obra. A influência de Atenágoras é imensa. Ele é considerado um dos apologistas mais sofisticados do século II. Sua defesa da fé é limpa, lógica, brilhante e profundamente espiritual. Atenágoras é a prova viva de que o cristianismo não nasceu para apagar a filosofia, mas para coroá-la com a verdade. Ele fala aos racionalistas, aos buscadores, aos céticos e aos filósofos com uma voz que ainda ressoa. Sua obra permanece como uma ponte entre a fé e a razão. E sua vida é um lembrete poderoso de que a verdade de Cristo resiste ao tempo, às acusações e aos impérios. Atenágoras de Atenas é, sem dúvida, o advogado intelectual da fé cristã na era antiga. Um homem que enfrentou o império com argumentos mais fortes que exércitos e cuja voz continua viva como testemunho do poder da verdade revelada.